Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos papear! Sabe qual é o assunto que eu separei para a gente conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre escolhas inteligentes. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa aprender a escolher de maneira inteligente, para que a nossa vida aí, flua, para que a nossa vida vá para frente, para que a gente consiga alcançar novos lugares, para que a gente alcance exatamente aquilo que a gente precisa para ser feliz e para fazer os outros felizes. Então vamos lá? Vamos conversar sobre isso hoje? Tenho certeza que esse papo vai ser bem legal. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo dessa semana, se você é nova por aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E queria te dizer que você é muito bem-vinda nesse lugar. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo. Seja muito bem-vinda e vamos papear! Então vamos começar falando sobre essas escolhas inteligentes. Eu quero dizer para você que escolhas inteligentes são possíveis para todas as pessoas. Muitas vezes a gente acha que escolhas inteligentes só pessoas inteligentes podem fazer. Mas eu quero te dizer que Deus não fez ninguém mais inteligente nem menos inteligente. O Senhor nos fez à imagem e semelhança dele. Então todas nós temos porções de inteligência dentro da gente. Basta aí a gente ficar atenta para tomar as decisões certas, guiadas pela palavra e direcionadas por Deus. A primeira escolha inteligente que a gente precisa fazer na nossa vida é escolher perdoar. Eu vejo que a falta de perdão, ela acaba travando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam estacionadas nas suas vidas por falta de perdão. É como se elas vivessem acorrentadas àquele problema, àquela ferida e nunca conseguissem sair do lugar. E na Bíblia, o perdão ele é apresentado como cancelamento de uma dívida. Então, quando eu perdoo aquela pessoa, eu estou cancelando aquela dívida. Eu estou me livrando daquela dívida. É como se eu pegasse aquele papel e rasgasse e falasse, olha, a gente não tem mais nada a ver com esse problema, tá tudo resolvido. Quando eu perdoo alguém que me feriu, não quer dizer que aquilo que a pessoa fez passou a ser certo. Aquilo que a pessoa fez continua sendo errado, mas o que o perdão faz é remover esse sentimento do meu coração. Então nós precisamos entender que nós precisamos perdoar quem nos feriu, nós precisamos pedir perdão para quem a gente feriu e a gente também precisa se perdoar. Muitas pessoas também não se perdoam por decisões que tomaram na vida lá atrás, decisões erradas que tomaram na sua vida lá atrás, coisas que fizeram que trazem hoje algum constrangimento, alguma tristeza. Então tem pessoas que ficam presas ao passado por algo que fizeram, por decisões que não tomaram ou por decisões que tomaram, que a vida acabou tomando um rumo que hoje ela não gostaria. Então às vezes a pessoa fica pensando, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão, mas se eu não tivesse agido dessa maneira, minha vida seria diferente. Não dá pra gente viver presa ao passado. Não dá pra gente viver se culpando a vida inteira. É preciso sim fazer uma escolha inteligente e se perdoar. Quando a gente pede perdão para Deus, quando a gente se perdoa, a gente começa a viver algo novo, a gente abre espaço na nossa vida para que algo novo comece a acontecer. E Deus é especialista em nos perdoar. Talvez você fique achando, eu posso até me perdoar, Elaine, mas será que Deus me perdoa? Eu quero te dizer que Deus perdoa, não importa o tamanho do seu pecado, não importa por quanto tempo você cometeu esse pecado, Deus é especialista em nos perdoar e esquecer aquilo que a gente fez. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Olha que coisa mais linda. E uma das principais coisas que acontecem quando a gente não consegue liberar perdão para alguém, quando a gente está ferida, é que pessoas feridas ferem pessoas. Então, se você quer mudança de vida, se você quer viver num outro nível, se você quer alcançar lugares novos na sua vida, perdoe quem te feriu. Peça perdão se você feriu alguém e se perdoe se você fez alguma coisa que você se arrepende hoje em dia. A partir do momento que o Senhor mostrar para você essas pessoas, por favor, procure o mais rápido possível se consertar com elas. Você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida a partir daí. Você vai estar livre dessas feridas, desse peso que travam a sua vida e que deixam você exatamente no lugar que você está.
A segunda escolha inteligente que a gente precisa fazer na nossa vida é escolher mudar. Você já começou algo na sua vida e desistiu no meio do caminho? Já iniciou algum projeto, mas voltou atrás? Já pensou em mudar um hábito na sua vida, mas só pensar no esforço que você teria que fazer, você abandonou a ideia no meio do caminho? Nem começou? Eu quero te dizer que as grandes mudanças na nossa vida, elas requerem de nós comprometimento, esforço e dedicação. E muitas vezes esse preço, a princípio pra gente, parece alto demais. Então a gente prefere continuar como a gente está do que partir para fazer mudanças na nossa vida. Então muitas vezes quando a gente olha o caminho que a gente tem que trilhar para a gente alcançar essa mudança, a gente acaba nem querendo continuar. Porque muitas vezes o caminho é longo, muitas vezes o caminho é difícil, muitas vezes a gente vai encontrar muitos obstáculos nesse caminho para que a gente chegue no nosso objetivo. Mas se eu desejo transformar algo na minha vida, eu preciso abraçar essa mudança. Então, se você, por exemplo, deseja fazer uma faculdade, você vai passar por um processo até conseguir se formar, até conseguir ter o seu diploma. E muitas vezes é um processo demorado e difícil, mas o resultado lá na frente vale a pena. Ou talvez você tenha vontade de mudar um hábito na sua vida, você é uma pessoa sedentária e você quer aí começar a praticar uma atividade física. Então você não pode sair do seu sedentarismo e começar a correr uma maratona. Você precisa começar a caminhar e assim você vai durante todo aquele processo acostumando o seu corpo para que você chegue no seu objetivo. Então coloque na sua cabeça que mudanças são sempre bem-vindas na nossa vida. E a dica que eu quero te dar é o seguinte: cerque-se de pessoas que vão te ajudar a fazer mudanças na sua vida. Cerque-se de pessoas que vão te influenciar nessas mudanças. Pessoas que vão te ajudar aí nesse seu processo e que não vão deixar você desanimar. E principalmente recorra a Deus, porque Ele vai te ajudar nessa sua jornada de transformação. A terceira escolha inteligente que a gente precisa fazer na nossa vida: escolha enfrentar os seus medos. Eu quero te dizer que o medo, ele faz parte da vida de todas as pessoas. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos ou vamos passar por alguns momentos de medos na nossa vida. Então ninguém é isento desse sentimento. O problema é que o medo, para algumas pessoas, faz com que essa pessoa recue ou às vezes nem comece algo novo porque ela tem medo. Então ela tem medo daquilo não dar certo, ela tem medo do que os outros vão pensar, ela tem medo do que a vizinha vai dizer, ela tem medo de passar vergonha, ela tem medo de tentar porque ela não sabe o resultado daquilo. E muitas vezes o medo, ele consegue nos paralisar. Então a gente continua com medo, a gente fica com um monte de projetos na cabeça, a gente tem um monte de ideias, mas por causa desse medo a gente paralisa e a gente não faz nada. Então a gente deixa de viver a plenitude que Deus tem para nossa vida por causa do medo. Mas eu quero te dizer que Deus é o antídoto para todo tipo de medo. O dia que você entender que Deus está com você o tempo todo, que Ele cuida de você, que Ele te protege e que Ele te ama, você vai se sentir a pessoa mais corajosa desse mundo. Eu quero te dizer também que o poder de Deus é capaz de te impulsionar para lugares que você nunca sonhou chegar, para lugares que você nunca nem imaginou que um dia poderia pisar. Não deixe que os seus medos te paralisem, não deixe que os seus medos impeçam você de tirar os seus sonhos do papel, tirar os seus sonhos aí da gaveta. Não deixe. Lembre sempre que Deus é contigo. Um outro aspecto também do medo é que muitas vezes o medo traz um sentimento pra gente também de inadequação. E isso tem a ver porque muitas vezes a gente não se sente habilitada para fazer tal coisa. Então, algo novo que a gente quer fazer, talvez a gente pense assim, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, então eu fico com medo e aí eu não faço. Então eu perco uma possibilidade enorme de me habilitar em outra coisa que eu não estava acostumada a fazer. Talvez para eu viver esse novo na minha vida, eu ainda não tenha habilidade, mas eu quero dizer que a gente pode desenvolver habilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca cozinhou na vida, mas ela tem vontade de ser uma cozinheira, então ela pode desenvolver essa habilidade estudando, fazendo curso, praticando no seu próprio dia a dia. Então essa pessoa vai acabar tendo habilidade nessa área. Por quê? Porque ela se esforçou para aprender aquilo. Então muitas vezes a gente tem medo
de fazer algo novo porque a gente se sente inadequada, mas eu quero te dizer que Deus nos capacita. Deus nos deu dons e talentos para que a gente possa desenvolver uma série de habilidades. Basta a gente querer. Então a dica que eu quero te dar é a seguinte: ore para que o Senhor renove a sua mente e quebre esses padrões que você está acostumada aí a viver. Que você possa viver o novo de Deus. Não esqueça que o Senhor sempre nos capacita. Então não deixe nenhum medo te paralisar e não se sinta inadequada por causa do medo. A quarta escolha inteligente que a gente precisa fazer na nossa vida é escolher viver uma vida criativa. Se existe algo que eu peço muito para Deus nas minhas orações é criatividade. Porque criatividade tem tudo a ver com Deus. Deus falou e tudo veio a existir. Então fica muito claro que Deus é a fonte de toda a criatividade. E nós que queremos ser criativas precisamos beber dessa fonte. E qual é a forma para a gente se conectar então a esse manancial de criatividade que é Deus? É orando. Quanto mais o seu coração estiver perto do coração de Deus, mais ideias criativas você vai ter, mais porções de criatividade o Senhor vai derramar sobre a sua vida. E ser criativa não quer dizer só ser criativa para realizar algum tipo de tarefa, para fazer algo novo. Não, a gente também precisa ser criativa em várias áreas da nossa vida. Muitas vezes nós precisamos ser criativa na área das finanças, a gente precisa ser criativa com o marido, com os filhos, com a casa, com o trabalho, com a rotina. Então a criatividade ela está relacionada com a nossa vida em todas as áreas. Então, por exemplo, às vezes a família está passando por um momento difícil financeiramente. E a gente precisa o quê? Ser criativa para a gente fazer aquele dinheiro render. Para que com o pouco que está entrando, a gente consiga fazer grandes coisas. Então nós mulheres precisamos muito dessa criatividade. E eu descobri uma coisa muito importante. Que a criatividade muitas vezes ela é estimulada pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam super criativas quando elas estão ouvindo música. Então a música traz inspiração para essa pessoa fica criativa quando ela está ouvindo música. Tem pessoas, por exemplo, que ficam mais criativas se o seu local de trabalho for organizado, se tiver uma luz adequada. Tem pessoas que ficam mais criativas, por exemplo, quando a casa está perfumada, quando tem uma velinha acesa. Então procure identificar se existe de repente algum desses sentidos que quando você estimula você fica mais criativa. Então eu, por exemplo, eu não consigo fazer nada se a minha casa estiver desorganizada, eu não consigo ser criativa, eu não consigo pensar direito se eu vejo bagunça, eu fico muito agoniada. Então eu preciso de organização para que a criatividade aí brote na minha vida. Então talvez a gente precise criar um ambiente para que a nossa criatividade aflore. Então preste atenção, se você aí é estimulada aí por algum desses sentidos, coloque ele a funcionar para que você tenha cada vez mais criatividade na sua vida. Eu desejo que você seja cada vez mais criativa. Então não esqueça de se achegar ao coração de Deus para que você beba dessa fonte inesgotável de criatividade. Então, recapitulando, as escolhas inteligentes que nós precisamos fazer na nossa vida. Escolha perdoar, escolha mudar, escolha enfrentar os seus medos e escolha viver de maneira criativa. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer escolhas inteligentes na sua vida, grandes coisas começarão a acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e tenha falado poderosamente ao seu coração, assim como tudo isso já falou poderosamente ao meu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.